Aleluia. Aleluia. O culto é do Espírito. E onde Ele é Senhor, Ele tem liberdade para fazer como Ele quer. Para falar o que Ele fala. Só o que Ele quiser falar, nós estamos aqui para obedecer. Como Jesus, né? Eu falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. Eu faço aquilo que eu ouço, o que eu vejo meu Pai fazer. Nós temos que ser tão íntimos do Pai, assim como Jesus, tão íntimos do Espírito, tão íntimos da palavra, para que a gente possa ver as sinalizações pelo Espírito, para que a gente possa discernir o momento, a hora, o tempo, do que fazer e como fazer, do que falar e como falar. Sabe, queridos, Deus, através do seu Espírito, tem chamado os seus filhos para um nível de maturidade. Deixar de ser menino e começar a ser maduros em relação à fé, em relação às coisas espirituais. Nós não estamos na igreja porque nós somos amigos do pastor ou porque a nossa família está congregando na igreja. Nós estamos na igreja que o Espírito Santo mandou que a gente estivesse. Porque nós somos guiados pelo Espírito. Nós não somos guiados pela conveniência. Senão, o que mais tem por aí é a igreja. Tem igreja que é na esquina da sua casa, né? Tem gente que tem igreja do lado da casa. Mas você tem que estar no lugar que o Espírito te guiou para estar. Porque é ali que tem o alimento que você precisa para desenvolver a sua vida espiritual. Porque cada um de nós, eu e você, fomos criados por Deus para cumprir um propósito nessa terra. E nós só vamos partir daqui depois que cumprirmos esse propósito. Mas nós precisamos entender e compreender qual foi o propósito para o qual Deus me criou e criou você. Porque Ele tem um plano para a minha vida e tem um plano para a sua vida. Você não está aqui para copiar a minha vida e viver o que eu vivo, não. Nós somos exclusividade de Deus. Meu nome é Neide, o seu é outro. Concordam com isso? Existe uma unção específica. Ainda que tenhamos o mesmo Pai, que façamos parte da mesma família, nós temos o mesmo Espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E esse mesmo Espírito que conhece o Pai, que é íntimo do Pai, ele vai revelar a você que é filho, qual é o plano que o Pai tem para você cumprir nessa terra. Agora você precisa estar junto, ser íntimo. Adoração nada mais é do que você ter intimidade com o Pai. É a sua vida. É a sua vida envolvida naquilo que você faz. Tudo que há em você deve glorificar a Deus. A sua boca foi criada com um propósito de manifestar vida, de liberar vida. Diga, a minha boca é um manancial de vida. Então, onde houver morte, libera vida. Porque o que está dentro de você, o que você carrega é vida. E é a vida de Deus, não é qualquer vida. É uma vida que é perfeita. E que eu e você somos os primeiros que temos que ser influenciados por essa vida. Mas eu e você só vamos ser influenciados por essa vida se eu e você estivermos tão envolvidos, tão íntimos com esta vida, que não haverá diferença entre ler a palavra escrita e ouvir você falar. É a mesma coisa. Diga, eu sou a palavra de Deus em movimento. Eu sou a palavra de Deus em ação. Mas para que a palavra de Deus saia da nossa boca e ela venha cumprir um propósito para o qual nós estamos enviando através das nossas palavras, nosso coração precisa estar cheio dela. Lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, para que você saiba como instruir, para que você saiba como ajudar, para que você saiba como tomar as decisões certas para a sua vida. Você precisa estar cheio da palavra, ser influenciado pelo Espírito da palavra. E o Espírito de Deus, ele nos guia na palavra, que a palavra é a verdade. Diga, porque eu sou filho, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Diga, o Espírito de Deus me guia sempre na palavra de Deus. Essa é a obra-prima para o Espírito revelar a você os planos que o Pai tem. Você precisa viver a palavra. Você precisa falar a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Amém? Para desfrutar dessa vida abundante que há em Cristo Jesus. Lá em 2 Timóteo,
capítulo 3, no versículo 16, vamos ler lá. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Diga: toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela me foi enviada com um propósito, para me ensinar, para me corrigir, para me educar. Porque somos filhos de Deus, nós temos agora um padrão para viver, o padrão do reino de Deus. Mais do que nunca, o mundo, ele segue um padrão. E o padrão que o mundo segue, ele é totalmente contrário ao padrão de Deus. Tudo aquilo que Deus aborrece, o mundo ama. E tudo aquilo que o mundo ama, Deus aborrece. Mas porque eu e você somos filhos de Deus, nós amamos o que Deus ama e nós aborrecemos o que Deus aborrece. Simples assim. Não existe negociação. Aquilo que Deus separou, o homem não pode unir. Por exemplo, trevas são trevas, luz é luz. Trevas e luz não podem viver juntos, não pode ter associação. Porque somos luz. Onde nós chegamos, trevas têm que desaparecer. Então, nós temos que fazer com que essa luz que nós somos brilhe. Que luz? A luz da palavra, a luz do Espírito. Sendo comprometidos com a verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Sendo influenciado, sendo educado, sendo instruído por ela. Sabe, queridos, eu sei que o nosso crescimento e desenvolvimento como filho de Deus não depende do seu pastor, não depende do seu cônjuge, não depende do seu irmão, não depende do seu amigo, depende de você. O meu crescimento depende daquilo que eu faço, com o que eu ouço da palavra de Deus. Se eu considero o meu pai, se eu considero as instruções dele, aquilo que ele me ensina, e eu coloco em prática, é certo que eu vou crescer espiritualmente. Então, Deus não nos criou para viver as mesmas coisas todos os dias. Uma vida de rotina não é uma vida com Deus. Uma vida com Deus é uma vida de novidade. Novidade de vida todos os dias. Todos os dias você tem uma nova instrução. Todos os dias você tem um novo maná para participar. Todos os dias você tem um desafio para você triunfar sobre ele. Aleluia! Existe uma fonte de águas vivas dentro de mim e de você quando nós nascemos de novo. E somos nós que vamos liberar essas águas vivas por onde nós passarmos, aonde nós chegarmos. Como? Considerando a fonte, considerando a autoridade da palavra sobre a nossa vida e proclamando e declarando e mudando tudo aquilo que está fora de ordem, colocando em ordem com a palavra. A palavra de Deus, ela é como um espelho. Você olha para ela e você começa a avaliar e a olhar para a sua vida para ver se ela está de acordo com o molde, com o padrão, com o modelo. Não é o contrário. Eu não posso querer que a palavra de Deus se amolde àquilo que eu penso, aquilo que eu acho, a educação que eu tive. Ah, mas não é. Também não é, né? Vai ser muito radical. Também não é bem assim que Deus quis dizer. Que conversa, não é o que eu acho, é o que Deus diz. Deus não tem nada para acrescentar nem tirar da palavra. A palavra é perfeita, assim como Deus é perfeito. E Deus é teu pai, e Deus é o meu pai. Se eu e você como filhos, nós tivemos um pai natural e uma mãe natural para nos instruir, e eles nos deram, né, o seu melhor dentro do conhecimento que eles tinham, mas muitas vezes falharam conosco, não porque queriam, porque aprenderam de forma errada. Então eles passaram o que eles tinham, eles deram o que eles tinham. Estão entendendo? Com Deus a gente não corre esse perigo.
Diga, Deus é meu Pai. Decida ser educada por Ele. É uma escolha que você faz. Para de olhar para trás, para de olhar para a criação, para a criação, a educação que você teve natural. Para de ficar olhando para o passado, a oportunidade que você teve, a oportunidade que você não teve, aquilo que seu pai pôde lhe dar, o que seu pai não pôde lhe dar. Hoje você tem uma nova vida para viver. E nesse novo reino que você faz parte, você começou uma nova história, você começou como uma nova criatura para aprender da forma certa. E a forma certa é o padrão de Deus. Foi Ele que criou eu e criou você. Ele já esteve no nosso amanhã. Ele já esteve no nosso futuro. Ele sabe como nos conduzir num caminho seguro. É segurança para mim e para você considerar o que a palavra de Deus diz e colocar em prática. Teremos uma vida com resultados frutífera e bem-sucedida se considerarmos as instruções do Pai. Nas suas instruções, a vida. Nas suas instruções, a cura. Nas suas instruções, a salvação. Para de ficar procurando fora o que deve estar dentro de você, o que é a palavra. Se ela é a fonte, tudo o que você precisa para viver uma vida saciada e suprida está nela. Aleluia! Diga, eu amo a palavra de Deus. Mas ame com todo o seu coração. Sabe, não cante por cantar. Envolva fé em tudo que você faz. Na verdade, eu e você, como justificados de todo pecado, como filhos de Deus, o nosso estilo de vida é o estilo da fé. É o mesmo padrão de Deus. Deus via as coisas em ordem e Ele, com a sua palavra, colocava em ordem. Onde havia trevas, Ele declarava luz e a luz se manifestava. Então, assim como o Pai, que é o nosso modelo, o nosso padrão, assim são os filhos. Amém. Ele conta comigo e com você para mudar as circunstâncias com a autoridade, a palavra e o Espírito que Ele nos confiou. Você não está sozinho. Não é na sua força, não é na sua capacidade, é Ele em você. Mas eu e você precisamos nos fortalecer nele todos os dias. Como? Nos enchendo do Espírito. Tendo comunhão, intimidade com Ele, parando para ouvir o Espírito. Como é que eu e você começamos o nosso dia? Mais consciente da nossa humanidade, que é mortal, ou mais consciente do nosso espírito? Porque de fato eu e você somos seres espirituais. Porque nascemos de novo, nascemos da palavra, que é uma semente incorruptível. Ela é espírito e ela é vida. Eu e você foi gerado de novo por essa semente. Gerado pela palavra, gerado pelo Espírito. Agora, para viver pelo Espírito. De fato, quando eu e você nascemos de novo, nós nos tornamos um só Espírito com Deus. Deus falou, está falado. E Ele conta comigo e com você, para ser a boca dele aqui. Para colocar em ordem o que precisa ser colocado. Para manifestar o poder dele. Para manifestar a glória dele. Para manifestar os milagres que faz parte de Deus. Deus sabe como fazer milagres. Eu e você não sabemos como fazer, mas nós sabemos os meios. Amém? Onde está o milagre? Na sua palavra. Onde está o milagre que eu e você precisamos, ou que outras pessoas que estão associadas a nós precisam? Na sua palavra, na instrução. Ela é a semente. E é uma semente incorruptível. É uma semente imortal. É uma semente que não morre, é uma semente eterna. Essa semente é a palavra. Quando eu e você decidimos viver e falar essa palavra, nós vamos tanto viver milagres na nossa vida, como nós vamos manifestar os milagres de Deus através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Era assim com Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é a palavra. Quanto mais crédito e consideração você tiver pela palavra, você está tendo por Ele. Quanto mais tempo você priorizar para conhecer a Deus através da sua palavra, para saber o que o agrada e o que não o agrada, para saber como andar como filho dele aqui na terra,
Quanto mais tempo você investir, mais parecido com a palavra você vai ser. Mais parecido com Jesus você vai ser. Eu não sei se você já ouviu um tipo de comentário que diz: meu Deus, mas quando fulano abre a boca só sai palavra. Mas é assim que deve ser a vida do Filho de Deus. Não podemos mais perder tempo para nos associar ao mundo e ter a mesma linguagem do mundo, não. Ou você quer ter os mesmos resultados do mundo? Porque não se tem o resultado de Deus andando como o mundo. Não espere ter os resultados da palavra na sua vida se você falar como o mundo, se andar como o mundo. Não, o padrão do mundo é passado. Morreu com o nosso velho homem, com a nossa velha natureza. Estão entendendo? Você é uma nova criatura para viver coisas novas. Você está no novo reino. E nessa cultura desse novo reino existe um padrão para você viver e desfrutar da plenitude de todas as bênçãos que já foi liberado para você que é filho de Deus. Amém? Você se alegra por ser filho de Deus? Então se deixa educar pela palavra. Envolva a fé. Quando o Espírito estiver lhe instruindo, trazendo direções, trazendo sinalizações, esteja atento. E esteja guardando tudo no seu coração. E depois começa a meditar nessas verdades. E começa a olhar para a sua vida. Onde é que você vai aplicar essa verdade. Essa verdade que é a palavra. E você vai desfrutar dessa vida. Vida em abundância que Jesus veio trazer para você. Amém? O estilo de vida que agrada a Deus é uma vida de fé. Eu e você fomos chamados para viver uma vida de fé. E fé, entre várias versões que existem, ela diz que a fé, ela é o firme fundamento. Vou trazer um exemplo natural, né, que eu já ouvi um ministro falar e eu achei bem propício. Quando nós vamos aprender a ler e a escrever, existe o fundamental, que é onde nós vamos aprender o ABC, as vogais, não é assim? Depois vamos aprender as famílias silábicas para a gente estar unindo, né, as consoantes com as vogais. Então, lembrando, né? E daqui a pouco, aí você está naquele exercício, porque você quer aprender a ler. E para aprender a ler, você tem que conhecer as vogais, você tem que conhecer as consoantes. Esse é o fundamental. Você jamais vai conseguir se graduar sem ter o fundamental. Estou certo ou estou errado? Porque o conhecimento, ele é progressivo. Ele é como uma escada, se começa com uma base, se começa com um fundamento. Para eu e você aprender a ler e escrever e depois ser chamado de doutor ou doutora, a gente teve que ter um fundamento. A gente teve que aprender as vogais, né? A gente teve que aprender as consoantes, o alfabeto, o nosso idioma. E começamos a praticar e unir. Daqui a pouco a gente começou a identificar as palavras. Daqui a pouco, por onde a gente passava, se tinha alguma coisa escrita, a gente já estava lendo. Eita, que felicidade, já sei ler. Já sei ler e escrever, mas é o primeiro passo para se conquistar coisas maiores. Não é assim? Cada nível é uma prova maior, é um desafio maior que você vai enfrentar e você tem que se esforçar para isso. Deus te criou, Deus nos criou um ser como Ele. Com o seu potencial, inteligentes. Eita, Ele nos dotou com uma criatividade, com habilidades divinas, que muitas coisas você desconhece, que você tem e não sabe. Você tem um potencial tão grande de criar coisas, de suprir necessidades. E você tem vivido tão aquém, é tão pouco o que você tem feito até hoje, por falta de conhecer o potencial e a habilidade através do conhecimento de Deus na sua vida. E quem é que vai te revelar essas coisas? O Espírito Santo. Eu conheço, né, muitos ministros bem-sucedidos que tudo vem de uma ideia. Tudo vem de uma sinalização. Não é assim? Às vezes existem pessoas que elas passam anos se formando numa faculdade. Nada contra. Todo conhecimento é bom. Mas quando ela se forma, de repente ela descobre que ela não tem inclinação para aquilo. E ela vai fazendo uma coisa completamente diferente e se dá bem. Vem uma ideia para ela, vem uma sinalização para ela e ela pega aquela oportunidade
e ela começa a descobrir que ela é boa para fazer aquilo, e ela começa a romper, e ela começa a despontar, e aquela faculdade nem serviu para aquilo que ela está fazendo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É por isso, queridos, que eu e você, até para um curso de faculdade, nós temos que ser guiados. Para que depois a gente passe 5 anos estudando e depois a gente descubra que não tem nada a ver com a gente. Não vai servir, a não ser para fazer um concurso e passar, né? Ainda bem que ainda tem essa opção. Não vale a pena perder tempo. Nós temos que saber o que queremos e aonde queremos chegar. Nós temos que saber aonde nós queremos chegar. Nós temos que entender o que é que eu quero, se quiserdes, né? Agora lembrei do... Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o quê? O melhor da terra. Primeiro tem que querer. Se você estiver conformado com o tipo de vida que vive, vai continuar assim, até ir embora ou Jesus voltar. Mas se você não tiver, não, tem muito mais para mim viver. Tem muito mais para mim fazer. Deus me deu um potencial tão grande, Ele me criou a imagem e semelhança dEle. Eu tenho que me superar a mim mesmo. Eu não posso ter o mesmo resultado que meu pai e minha mãe teve dentro do limite de conhecimento deles. Eu tenho que superá-los. E os meus filhos têm que me superar. Essa é a forma certa. Amém? Sabe, amados, se existe alguém que sabe tudo a seu respeito, que te criou, e Ele é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, e Ele tem você como filho, deu a você a sua natureza, deu a você a sua vida, e ainda deu a você, a nós, o seu Espírito para nos guiar, nos ajudar, morar em nós. Diga, eu sou a casa de Deus. Então o Espírito de Deus, Ele habita em nós. E nós precisamos considerar a presença desse ajudador por excelência, porque às vezes nós corremos tanto, com tantas ocupações, que quando a gente precisa de um suporte, de uma ajuda, de um socorro, a gente corre logo para pedir ajuda a alguém, quando a gente deveria primeiro ir para Ele. Às vezes Ele é o último a ser procurado, quando já tentaram todas as portas e não deu certo. Estão entendendo? O Espírito, Ele não deve ser o último na nossa vida, Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro a ser consultado. Ele tem que ser o primeiro a ser reconhecido na nossa vida como um mestre por excelência. Ele foi dado por Jesus para mim e você não viver sozinho aqui, mas para a gente saber como viver a vida de Deus nessa terra, para a gente viver uma vida como filho de Deus bem-sucedida, foi nos dado o Mestre Espírito Santo para nos guiar no caminho. Não tem como você chegar no destino errado sendo guiado por Ele. Não tem como você errar nas suas escolhas sendo guiado por Ele. Não tem como você viver uma vida de dano, de prejuízo sendo guiado pelo Espírito. Mas o Espírito sempre vai te guiar na palavra de Deus. É por isso que a nossa prioridade, queridos, antes de qualquer coisa tem que ser a palavra. Antes de alimentar o seu corpo natural que precisa, alimenta o seu espírito. Igreja, acorda. O nosso espírito é eterno. Tudo aquilo que você investir nele, você vai desfrutar aqui na terra, mas você vai desfrutar na eternidade também. É para a vida toda. O investimento terreno que você faz aqui com conhecimento natural só serve para aqui, você não vai levar nada. Está entendendo? Tem um limite. O conhecimento humano, a sabedoria humana tem um limite. Você aprende para usá-la aqui, mas a sabedoria, o conhecimento e o entendimento que vem de Deus é para sempre. Amém? E você vai se destacar. Aonde você estiver, no negócio que você estiver envolvido, no trabalho que você estiver, por considerar o Espírito, você vai ser o excelente. Você vai ser o melhor naquilo que faz. Você já percebeu que quando eu e você precisamos de algo, é hoje. Nós não procuramos um profissional meia boca. Nós vamos atrás de alguém para nos dar uma... Como é que eu posso dizer? Quando eu preciso de alguém, por exemplo, eu preciso de um serralheiro, eu vou procurar algum amigo, alguém, você conhece, algum, de uma indicação. Porque é mais segurança para mim ser indicado por alguém que conhece o serviço daquele profissional do que eu sair por aí. Porque no Google eu posso encontrar assim.
Mas será que é bom? O povo diz, às vezes o barato sai caro. Porque quando a gente vai também para o preço, às vezes você vai pegar um profissional que você nem conhece, um preço lá embaixo, rapaz, olha que coisa boa, mas o prejuízo que ele vai te dar por fazer um trabalho mal feito, estão entendendo? Então, quando a gente vai procurar um profissional, a gente não quer qualquer um. Amém? A gente já vai atrás de indicação, de alguém que já conhece o trabalho dessa pessoa, para poder você chamar esse profissional, para poder suprir uma necessidade que você está precisando. Sabe, queridos, nós temos um ajudador, um conselheiro, um guia, que ele é infalível, ele não erra a rota. E muitas vezes, até dependendo da situação que você enfrente, porque às vezes você tem um dinheiro para pagar alguém, mas você não tem quem faça. Mas se você estiver tão envolvido e dependente do Espírito, e tiver intimidade com Ele, Ele vai te ensinar como fazer. Eu lembro que o pastor que fez o meu casamento era um profeta, né? Um profeta. Ele trabalhava numa grande empresa, numa fábrica. E eles queriam fazer umas máquinas lá, aqueles, não é usina o nome, que guarda sementes, né? Tipo uns celeiros, mas eles dão outro nome lá. Eles queriam fazer isso aí. Só que eles tinham uma forma que eles queriam fazer lá, e eles tinham chamado os engenheiros, alguém, mas ninguém estava entendendo o que o dono da empresa queria. E o dono da empresa, por conta dele ser um excelente profissional naquilo que ele fazia, chegou para ele e disse, olha, eu quero que você faça isso. Mas ele disse, mas eu não sou engenheiro. Mas você tem capacidade. Eu acredito no seu potencial, eu quero que você faça. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi falar com o Espírito Santo. Ele tinha intimidade com ele. Ele não tinha o conhecimento natural, mas ele tinha alguém que tinha conhecimento acerca de tudo. E ele foi entender o que era que aquele homem queria, e ele foi buscar. Queridos, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar em todas as coisas que concernem a nossa vida. Não é só ajudar na oração, não. Também, glória a Deus por isso. Mas ele veio para nos ajudar em todas as coisas que se diz respeito à nossa vida. E esse irmão, ele foi buscar, e o Espírito Santo trouxe para ele toda a planta. E ele levou para os profissionais, eles aprovaram, e ele fez, e ele ganhou como um engenheiro sem ser formado, sem ter feito o curso. Porque ele tinha um engenheiro dos engenheiros, chamado Espírito Santo. O maior ajudador que você precisa está aí com você. E muitas vezes você não tem consultado ele. Você não tem considerado essa sabedoria que existe nele. Ele veio para morar em você com um propósito. Eu estou seguindo aqui, amados, eu não ia falar sobre isso, mas eu estou vendo que o que o Senhor está nos trazendo nessa noite é a dependência. Viver uma vida dependente do Espírito. Não viva uma vida dependente de pessoas. É uma vida miserável você viver dependente de pessoas, porque hoje ela pode te dar uma palavra e amanhã ela se arrepende e não faz aquilo que ela te prometeu. E aí? Tu já viu pessoas que fazem negócios com outros e a pessoa está certa e daqui a pouco ela puxa? Eu já vi pessoas, amados, de dar o carro para o outro. E depois ele ficou chateado com a situação e chegou lá e pediu o carro de volta. Irmãos, se o outro podia ter surgido uma briga, mas o outro, ele entendia que tudo que ele tinha era de Deus, era Deus que dava, pegou e devolveu. Mas sabe quem saiu no prejuízo? Aquele que deu e tomou, porque o outro só fez prosperar, porque continuou servindo ao Senhor. Sabe, Deus sempre vai ter meios e vai usar pessoas para nos abençoar de alguma forma, né? Deus é aquele especialista em nos fazer ter conexões com pessoas, conexões divinas. E o bom de tudo isso é ser família, é ser sociável, porque nós temos esse potencial de compartilhar conhecimento, de compartilhar experiência, de compartilhar a palavra. Amém? E nós vamos aprendendo uns com os outros. Às vezes existem áreas na sua vida
que você está bem fortalecido, porque você tem alimentado aquela área, você tem meditado, e aquilo se tornou uma realidade, uma convicção para você, por conta do seu exercício diário naquela área. Estão entendendo? Naquele conhecimento. Então você se torna bom naquilo. E às vezes tem outra área que você já não é tão bom, mas existem pessoas que são boas, e elas vão te ajudar a desenvolver. Amém? Agora, amados, ter um ajudador como o Espírito Santo e não contar com ele é uma falta de... é não ser inteligente. E é uma falta de consideração à pessoa do Espírito. Porque pelo fato de você não estar vendo ele, ele é mais real do que o que você pensa. Porque ele é eterno. Ele habita em você. Ele veio para te fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou, palavras de vida. Para você aprender a desfrutar da vida como filho de Deus e saber a sua posição, a posição que Cristo te colocou. E Ele veio para te revelar também acerca do futuro, das coisas que estão por vir. Mas Ele só vai revelar e falar com aquele que está ouvindo, parando para ouvi-lo, tendo comunhão com Ele. Então nós temos que, antes de qualquer coisa no nosso dia, primeiro alimentar o nosso espírito, primeiro ter comunhão com o Pai, primeiro estar sensível às instruções do Espírito para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês. Sabe, um tempo como esse, que tantas coisas são incertas, você não pode estar andando na incerteza do mundo, você tem que estar nadando contra a maré. Você tem que ter a resposta certa. E a certeza que aquilo que você vai fazer, vai prosperar, vai dar certo, porque você está debaixo de uma instrução. Que instrução? A palavra. A palavra de Deus, ela é o firme fundamento. Na realidade, a fé na palavra de Deus, ela é o firme fundamento para você acrescentar sobre ela e construir a sua vida e desenvolver a sua vida espiritual. E cada dia mais, você está experimentando de níveis maiores em Deus. Mas começa através desse firme fundamento. Assim como para você chegar a ser um doutor, uma doutora, teve o firme fundamento, ou teve o fundamental para poder você crescer em cima daquele conhecimento, assim é a vida de fé. Ela é o firme fundamento sobre a palavra. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é por aquilo que a gente ouviu ontem. Fé é hoje, fé é agora. Você ouve a palavra de Deus, você dá crédito, você crê, você já sai e vai praticar. Porque para você, a palavra de Deus é uma realidade. Entende isso? O nosso coração, como nós recebemos a palavra, vai determinar onde nós vamos chegar. Vai determinar o resultado da nossa vida, vai determinar o nosso futuro, vai determinar a nossa colheita, o nosso coração. Em receber, em considerar a palavra de Deus como uma verdade e praticar essa verdade. Amém, queridos? Fé é o que agrada a Deus. Então é algo que nós temos que praticar todos os dias. Tudo que fazemos para Deus, fé tem que estar envolvida. Se você vai orar, tem que estar envolvido com fé. Qualquer coisa que você for pedir a Deus, se fé não estiver envolvido, você está perdendo seu tempo. Sua oração já começa sem resposta, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E o que é fé? Fé é a certeza do que está escrito a seu respeito, é a verdade. E não tem outra fora dessa, não existe verdade relativa, existe uma verdade absoluta, e essa verdade é a palavra de Deus. E é sobre ela que eu e você escolhemos andar. Lá em 2 Pedro, aleluia, vamos ler lá. O Senhor é bom. Capítulo 1. Obrigado, Pai, por sua palavra. No versículo 2 diz assim: aleluia. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, graça e paz nos é acrescentado pelo conhecimento de Deus na nossa vida. Amém? Conhecimento de Jesus. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo
de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé. Diga comigo, acrescente a fé. Eu disse a vocês que a fé é o firme fundamento, é o alicerce da vida cristã, amém? Então você vai colocar, você vai acrescentar a fé, você vai associar a fé. O quê? A virtude. Amém? Ou, podemos dizer também, você vai associar a fé à excelência moral. O que é virtude? Excelência moral. Qualidade daquele que é excelente em tudo o que faz. Nós precisamos ser excelentes nos nossos serviços, sabe, naquilo que nós fazemos, no nosso comportamento, nas nossas palavras, nós devemos sempre fazer o melhor, amém? Ter um espírito, na verdade, nós temos um espírito de excelência, mas nós devemos manifestar essa excelência naquilo que nós fazemos. Um trabalho bem feito, feito com excelência. Só em você olhar para o resultado, você já quer aquele profissional sem conhecer. Porque você gostou do trabalho dele. Mas um trabalho feito sem excelência, você não quer. A Bíblia diz que José, como escravo, na casa de Potifar, por conta da forma como ele fazia todas as coisas, aquilo que ele colocava a mão, havia a bênção de Deus, prosperava. José, ele tinha uma excelência moral, uma excelência naquilo que ele fazia. Eram virtudes, qualidades na vida de José, que mostrava para aquele homem ímpio que Deus abençoava José em tudo que ele fazia. A excelência moral na sua vida, as virtudes, as qualidades de um filho de Deus, de caráter, de palavra. Estão entendendo? Íntegro. Essas virtudes vai mostrar ao mundo de quem você é filho. Não basta apenas ter fé. O ímpio, se ele pegar o princípio da fé e praticar, ele vai ter o resultado. Amém? Mas nós estamos falando de filhos. Nós estamos sendo educados a viver a excelência da vida que Deus nos deu. Viver à altura, no mesmo nível de Deus na nossa vida. E nós precisamos ter a conduta de um filho. Nós precisamos ter uma excelência moral. Nós precisamos ter virtudes e qualidades naquilo que nós desenvolvemos e fazemos. Amém, queridos? Então, acrescente a sua fé a virtude. Se esforce. Seja diligente para isso. E a virtude, acrescente o quê? O conhecimento. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade conhecida que vai libertar você de qualquer situação que você esteja passando. O conhecimento acerca de Deus, querido, é algo que é diário. Deus é a fonte de todo conhecimento. Nós não sabemos tudo acerca de Deus, mas quanto mais eu e você vamos nos saciar dessa fonte, quanto mais eu e você vamos estudar, vamos meditar na palavra, mais nós vamos conhecer a Deus. A Bíblia diz: conhecei ao Senhor e prossegui em conhecer. O conhecimento de Deus é algo progressivo. E nós precisamos cada dia conhecer mais o Senhor, para viver uma vida para o seu inteiro agrado, para viver uma vida que venha glorificar Ele em tudo que nós fazemos, na maneira como nós vivemos. O adorador, o Filho de Deus, ele tem uma maneira de ver, ele tem um estilo de vida, que reflete de quem ele é filho. Os frutos estão relacionados à espécie. Os frutos da nossa vida, ou o fruto da nossa vida, do nosso espírito, está relacionado à nossa natureza. E a nossa natureza é a natureza de Deus. Então nós temos que produzir fruto.
o fruto desse espírito recriado. E com isso trazer louvor e glória para Deus. Então acrescenta a sua fé, a virtude, a excelência em tudo que você faz, essas qualidades. E acrescente a essa virtude o conhecimento. E ao conhecimento acrescente o quê? O domínio próprio. Ou autocontrole. Ou uma vida de moderação, temperança. Domínio próprio, ele é um fruto do nosso espírito recriado. Você não foi criado para ser dominado pelos seus sentimentos. Você não foi criado para ser dominado pelos seus pensamentos. Você não foi criado para ser dominado pelas circunstâncias que você enfrenta. Você foi criado para ser guiado pelo Espírito e dominar sobre todas as coisas como filho de Deus. Desde o momento que você foi criado, Deus te deu o domínio sobre todas as obras das suas mãos. Você tem esse potencial. Quem te deu? Deus. Então começa primeiro a dominar-se a si mesmo. Seja uma pessoa controlada, seja uma pessoa moderada. Deus te deu um espírito de moderação. Deus não tem filhos desequilibrados, não. Deus tem filhos moderados, equilibrados, que sabem quem são, que sabem o lugar certo de cada coisa, sabe o que falar e sabe quando ficar calado, sabe ouvir mais, sabe falar menos. Amém, queridos? Isso faz parte do nosso fruto. Então, associe para que a sua fé seja uma fé frutífera, operante, para que venha trazer louvor e glória a Deus. Associa, acrescenta a sua fé do domínio próprio. Você já viu alguém, ou você já conheceu alguém que é um homem de fé, uma mulher de fé, mas tem uns comportamentos que envergonha? Porque não tem domínio próprio, é inconstante. Tem hora que fala coisas com você que eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Pessoas que já eram para ser doutores na palavra, eram para estar já desenvolvendo chamado de Deus. Você consegue detectar que aquela pessoa tem um chamado de Deus, mas por causa da sua falta de domínio próprio. Mas não é porque não tem, é porque não pratica. Porque se a palavra de Deus diz que o domínio próprio faz parte do nosso espírito recriado, nós precisamos ser diligentes, nos esforçar para praticar. Nós não podemos ser dominados pela raiva. Nós não podemos ser dominados pela ira. Nós não podemos ser dominados pelos pensamentos que o diabo traz. Não, queridos. Nós temos que dominar com a palavra. Amém? Então acrescenta a sua fé, ou ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. A falta de perseverança tem feito muita gente perder o melhor de Deus na sua vida. Deus abre portas através da sua fé, né? Portas são abertas, oportunidades chegam, mas quando começa, não é diligente, não é perseverante até o fim, é inconstante. Com a sua boca, ele começa a destruir aquilo que ele começou a construir pela fé. Estão entendendo? Isso é sério. Nós temos que acrescentar à nossa fé a perseverança. Todos aqueles que construíram coisas grandes no Senhor e foram promovidos no reino de Deus, são pessoas que têm uma vida, uma história de perseverança, falando as mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas, não negocia com as trevas, não negocia com o mundo, ele tem um padrão, e o padrão dele é Deus. Independente de como estejam as circunstâncias, independente de como estejam as coisas aqui fora, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo perseverante nas verdades que ele tem aprendido, nas verdades que ele tem ouvido. Isso traz maturidade. Isso faz você ser o primeiro a experimentar dos frutos. Amém? Lá em Tiago fala que a nossa perseverança, ela precisa ter ação completa. Tudo aquilo que você começa, se você não perseverar, você não vai desfrutar do resultado. Não é? Quantas vezes a gente já perdeu tempo, já perdeu dinheiro, porque a gente começa a fazer cursos, a gente compra livros, e a gente não termina. E vai só acumulando. Perdendo tempo por falta de perseverança. Mas perseverança, amado, faz parte da nossa vida como filho de Deus. Amém?
Nós temos que ser perseverante na vida de oração. Nós temos que ser perseverante em praticar a palavra, em estar ouvindo a palavra continuamente, diariamente. Por quê? Vamos estar alimentando a nossa fé. A nossa fé, ela vai crescer à medida que nós estamos ouvindo a palavra e praticando. Amém? Então, associa ao domínio próprio, ao autocontrole, ou à moderação, à perseverança. Seja perseverante naquilo que o Senhor confiar a você, naquilo que chegar à sua mão para fazer. E a perseverança acrescente a devoção a Deus, ou, em outras versões, a piedade. Piedade quer dizer alguém que tem uma vida de reverência à palavra, de respeito, de consideração, alguém que tem uma devoção a Deus. Deus está acima de tudo. Deus é prioridade. Eu não faço nada sem antes consultar a Ele. Entende isso? Devoção, consideração, reverência. Eu não vou ficar conversando enquanto Deus está falando comigo. É por isso que até no momento, se você quer ter um tempo de qualidade de oração, você tem que desligar tudo. Sabe? E muitas vezes é necessário você chegar para as pessoas e dizer: não me chame. Agora eu estou ocupado. Resolva. Porque num ambiente de muitas vozes, de muita confusão, de muito afazer e serviço, tudo isso são distrações e se tornam inimigos da intimidade. Ainda que sejam coisas boas, mas se tornam inimigos da intimidade. Por quê? No momento de oração, no momento que você tira para ter comunhão e conversar com Deus e ouvir a Deus, você precisa estar focado, centrado, amém? Perseverante naquilo que você está fazendo. Devoção à vida piedosa. Sabe, o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, quando ele estava instruindo Timóteo como pastor lá da igreja, e ele disse: exercita-te na piedade. A piedade, a vida piedosa tem que ser um exercício diário. Então, uma vida de devoção a Deus, uma vida de temor a Deus tem que ser algo diário na nossa vida. Nós temos que aborrecer tudo aquilo que Deus aborrece e amar o que Deus ama. Amém? E essa devoção a Deus, acrescenta a ela, ou essa vida de piedade, a fraternidade. Quando você considera o Senhor na sua vida, quando você tem comunhão com Ele, relacionamento com Ele, não tem como você não amar seus irmãos. E interessante que logo aqui diz, depois da fraternidade, acrescenta o quê? O amor. No versículo 8, crescerem nessas coisas, quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser produtivo? Quer ser útil para o reino de Deus? Quer produzir frutos eternos para a glória de Deus? Nós precisamos considerar essas instruções. E quando você tem uma vida de temor ao Senhor, de devoção ao Senhor, de considerar o que Ele diz, dando ouvido e praticando, vai ser fácil você amar os seus irmãos com os defeitos que ele tem. Amando como Jesus ama. Essa é a marca do cristão, é o amor de Deus em nós. E é interessante que logo depois dele falar sobre a fraternidade, que é o amor aos irmãos, ele fala sobre a gente acrescentar o amor em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Se Deus é amor e você é filho de Deus, então você deve manifestar esse amor naquilo que você faz. Amém? Seja o padrão de Deus nessa terra. Seja o padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Santidade, uma vida piedosa também é uma vida santa, separado exclusivamente para viver para Deus e fazer a vontade dEle. Ouvir e obedecer. Amém, queridos? Diga: eu fui criado para dar frutos, para a glória de Deus. Amém? Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra, ela é espírito e ela é vida. E eu te agradeço, Pai, porque como filhos teus, nesta noite, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra, Pai, aplicando o nosso coração a essas verdades ouvidas,
para colocá-la em prática na nossa vida, Pai. Queremos cada dia crescer numa vida que venha agradar ao Senhor em tudo o que nós fazemos, na nossa maneira de viver. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que o Senhor seja louvado, seja exaltado através da nossa vida, por andarmos na verdade, por manifestarmos e refletirmos a Tua vida através de nós. Obrigado pelo espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno conhecimento, nos conduzindo em tudo o que nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.